Você já ouviu falar em consagração? Muitas vezes escutamos essa palavra, mas pouca gente entende o que realmente significa. Para alguns, parece apenas uma promessa, uma oração bonita. Para outros, um ritual que ficou no passado. Mas será que é só isso? Na verdade, a consagração é algo muito mais profundo. É um ato espiritual que pode mudar totalmente a vida de uma pessoa. É como se fosse um sinal radical a Deus, um mergulho completo na sua vontade. E é tão forte que até o demônio respeita quem vive verdadeiramente consagrado. Hoje eu quero te explicar o que realmente significa consagração, quais são os tipos e por que a igreja sempre deu tanto valor a ela. Se você ficar até o final, vai perceber que a consagração não é para alguns poucos, mas é um chamado para todos nós. Vamos agora entender o que significa consagração. A palavra consagração vem do latim consecratio, que significa tornar algo ou alguém sagrado, separado para Deus. Ou seja, consagrar-se não é apenas uma escolha pessoal, mas uma resposta ao chamado de Deus. Na Bíblia, desde o Antigo Testamento, vemos Deus pedindo consagração. Em Levítico, capítulo 20, versículo 7, ele diz: Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. No Novo Testamento, São Paulo nos ajuda a entender melhor em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Exorto-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Ou seja, a consagração é uma entrega concreta. Não é só rezar ou dizer, eu sou de Deus. É viver cada dia, cada decisão, cada ato como pertencendo totalmente a Ele. Os santos entendiam isso muito bem. São João Paulo II, por exemplo, tinha como lema de vida totus tus, todo teu. Ele sabia que se não fosse todo de Deus, não seria nada. Esse é o espírito da verdadeira consagração. Agora, vamos entender os tipos de consagrações. Afinal de contas, a Igreja nos ensina que existem vários tipos de consagração e cada uma delas toca a nossa vida de um jeito diferente. A consagração batismal. Todo cristão já nasce para Deus no batismo. Nesse dia, renunciamos ao pecado e nos unimos a Cristo. É a primeira e mais importante consagração, porque abre as portas da vida eterna. Já as consagrações pessoais são aquelas que nós mesmos escolhemos fazer, como a consagração a Nossa Senhora, a São José ou ao Sagrado Coração de Jesus. Elas são um aprofundamento da graça do batismo e nos ajudam a viver mais próximos de Deus. Também existe a consagração religiosa, que é quando alguém entra para a vida consagrada, fazendo votos de pobreza, castidade e obediência. Essas pessoas são sinal visível do reino de Deus aqui na terra. E existe também a consagração de objetos e lugares, que também está muito presente na igreja, quando um altar, um cálice ou até mesmo uma igreja consagrada, eles deixam de ser comuns e passam a ser totalmente dedicados a Deus. Tudo isso mostra que a consagração não é algo distante da nossa realidade. Muito pelo contrário, cada batizado já é chamado a viver consagrado, mesmo que não faça parte de uma ordem religiosa. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2013, nos lembra: todos os fiéis de Cristo são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Ou seja, a consagração não é privilégio de poucos, é um convite universal à santidade. Vamos falar agora de um tema muito importante que merece ser falado de forma individual,
que é a consagração à Virgem Maria. E essa, sem dúvidas, uma das mais conhecidas e vividas na Igreja. Mas por que ela é tão especial? Por que não é apenas uma devoção bonita? É uma escolha espiritual poderosa. São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nos ensina que a consagração a Maria é o caminho mais rápido, seguro e perfeito para chegar a Jesus. Ele dizia que quando nos entregamos a Maria, estamos simplesmente repetindo o que o próprio Deus fez, entregar seu Filho ao mundo por meio dela. E não é invenção humana. O próprio Evangelho nos mostra esse chamado. Em João, capítulo 19, versículo 27, Jesus, da cruz, diz ao discípulo amado: Eis a tua mãe. E continua: E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Se o discípulo amado acolheu Maria como mãe, nós também somos chamados a fazer o mesmo. Consagrar-se a Maria não significa tirarmos nada de Jesus, muito pelo contrário. Significa viver em comunhão com aquele que melhor soube acolher Jesus. São Paulo II dizia: Maria é o atalho mais curto para chegar a Cristo, e não é à toa que sua vida inteira foi marcada pelo lema que eu já ditei, ou seja, todo teu, Maria. Ele nos mostrou que entregar-se a Maria é entregar-se ainda mais profundamente a Cristo. E aqui está um detalhe importante. Muitos santos relatam que depois de se consagrarem à Virgem Maria, sentiram uma verdadeira revolução espiritual. Mais coragem, mais firmeza contra as tentações e mais intimidade com Deus, porque Maria não guarda nada para si. Tudo o que recebe, ela leva diretamente a Jesus. E agora, devemos entender também o sentido espiritual da consagração. Afinal, consagrar-se não é apenas recitar uma oração ou viver uma devoção externa. É um pacto espiritual profundo. Quando nos consagramos, colocamos nossa vida sob a proteção de Deus de maneira especial. É como se estivéssemos assinando um contrato de amor com o céu. O Catecismo da Igreja Católica, no número 931, nos diz: Os que se consagram ao serviço de Deus entregam-se a Ele de modo novo e especial, sem deixar de ser parte do povo de Deus. Isso significa que a consagração é uma intensificação daquilo que já recebemos no batismo. É como reacender uma chama que já está em nós. E espiritualmente, a consagração é uma arma contra o mal. São Luís de Montfort dizia que quando alguém se consagra verdadeiramente, Maria mesma se coloca como escudo dessa alma. É por isso que tantos exorcistas, como o padre Gabriele Amorth, testemunharam que o demônio tem verdadeiro pavor das pessoas que vivem consagradas. Além disso, a consagração dá sentido à nossa vida cotidiana. Pequenos atos, como trabalhar, estudar, cozinhar, cuidar da família, tudo isso, quando oferecido a Deus por meio de uma consagração, ganha valor eterno. Santa Teresinha de Lisieux dizia: Não existe ato pequeno quando é feito com grande amor. E esse é o coração da consagração. Transformar a vida ordinária em algo extraordinário, porque é oferecida a Deus. Portanto, se consagrar é mais do que rezar, é decidir todos os dias: Senhor, tudo o que sou e tudo o que tenho é teu. Essa entrega verdadeira abre espaço para que o Espírito Santo atue em nós com mais liberdade e consiga nos conduzir à santidade. Agora chegamos a uma parte interessante da nossa conversa, que é falar sobre os frutos da consagração. Afinal de contas, o que acontece com quem se consagra de verdade? Quais são os frutos que Deus derrama sobre uma alma consagrada? Primeiro, a consagração nos dá força contra as tentações. Uma pessoa consagrada não vive sem luta,
mas tem a graça de resistir de forma mais firme, porque não luta sozinha, luta com o céu ao seu lado. Em segundo lugar, gera intimidade profunda com Deus, porque quem se consagra percebe que a oração deixa de ser apenas palavras e começa a se tornar amizade com Deus. É como diz Tiago no capítulo 4, versículo 8 da Bíblia: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Em terceiro lugar, a consagração abre as portas para uma intercessão poderosa. Quando você se consagra a Nossa Senhora, por exemplo, não é apenas uma devoção bonita, é a Mãe do Céu assumindo a responsabilidade de cuidar da sua alma. São Maximiliano Kolbe dizia: a consagração a Maria é a forma mais segura, rápida e eficaz de santidade. Em quarto lugar, a consagração nos ajuda a viver mais unidos ao coração de Jesus, porque tudo que oferecemos passa a ser visto como um valor eterno. Até mesmo os sofrimentos e as dificuldades ganham sentido, porque já não são apenas nossos, são entregues a Deus como sacrifício de amor. E por fim, os santos testemunham que a consagração nos dá alegria verdadeira. Não é a ausência de problemas, mas é a paz de quem sabe que pertence a Deus e nada pode separar dele. Como dizia Santa Teresa de Lisieux, a entrega total é a chave da santidade. Agora, espero que você já tenha percebido que a consagração não é apenas uma oração bonita ou um gesto simbólico. É uma decisão espiritual que muda tudo. A forma como vivemos, como rezamos e até mesmo como enfrentamos as batalhas da vida. Seja a consagração batismal, a consagração a Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus, ou até mesmo na vida religiosa, todas nos lembram da mesma verdade. Fomos criados para pertencer inteiramente a Deus. E eu quero te deixar uma pergunta. Você já fez alguma consagração? Ou sente no coração o desejo de dar esse passo? Escreve aqui nos comentários, porque quero rezar por você. E se esse vídeo tocou seu coração, eu te convido, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa conhecer a força da consagração. Aqui no canal, todas as semanas, nós caminhamos juntos para entender e viver melhor a nossa fé. Então, fica comigo porque juntos vamos aprender cada vez mais a dar passos de misericórdia em direção ao céu.